Então vamos lá para a nossa aulinha sobre energias. Tá? Então aqui eu vou ser um pouco mais direto do que quando vocês viram no primeiro ano, apesar que não foi o que eu expliquei para vocês. Porque é um conteúdo de revisão, né? Então eu não vou do zero, senão a gente ficaria aqui aulas e aulas para definir energia, para os tipos de energia, né? Então nessa primeira aula aqui eu só vou falar sobre as energias que vocês vão estudar, que vocês estudam, né, para ser mais correto, aqui no ensino médio. Então, as energias que vocês estudam no ensino médio, pelo menos nessa área da física que vocês estão abordando agora, são as energias mecânicas. Tá? O que são as energias mecânicas? As energias mecânicas são as estudadas na área da mecânica, que é essa área que vocês estão na frente 1, basicamente, aqui de vocês, do material. Tá? E aqui engloba a energia cinética e as energias potenciais, mas não são todas as potenciais, não. Tá? São a potencial gravitacional e a elástica. Tá? Então, o grupo de energias mecânicas são formados por essa combinação dessas três energias, a cinética e as duas potenciais. O corpo pode ter uma só, pode ter duas, pode ter três, pode ter nenhuma. Tá? Ele pode ter qualquer combinação aí dentro desse sistema que a gente vai estudar. Bom, a energia cinética é energia associada ao movimento. Então, essa energia aqui, se está associada ao movimento, está associada obrigatoriamente à velocidade. E talvez tão importante quanto, se está associada à velocidade e ao movimento, está associada a um referencial. Porque quando a gente trata de movimento, a gente tem que tratar de um referencial. Então, quando você for calcular a energia cinética lá com a sua formulinha do sucesso, que a energia cinética é igual a mv² dividido por 2. Tá, deixa eu ajeitar aqui, ficou bonitinho. Então, quando você for calcular a sua energia cinética, é claro que a massa, aquela não altera, né? Pelo menos a gente considera que a massa é um fator que não depende do diferencial aqui. Tá? Então, nós temos a massa do objeto e a velocidade. Só que a velocidade depende do referencial. Então, aquele esqueminha que vocês viram lá no fundamental, no primeiro ano, tá? Energia aqui em joules, não vou ficar energia em joules, porque vocês já estão trabalhando com energia na frente 3. Então, a massa em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Então, vocês viram lá no fundamental, no ano, essa caneta está em movimento. Não em relação a mim, mas sim em relação a alguém que passa ali na rua, na frente de casa, está andando. Então, um corpo pode ter energia cinética em relação ao referencial, mas pode não ter energia cinética em relação a outro. O que é importante que você, quando você analisa um sistema, manter um referencial constante. Você começou a analisar um sistema com referencial, você termina de analisar aquele mesmo sistema com o mesmo referencial, para ser condizente aqui os seus cálculos de energia. Tá? Bom, a velocidade depende do diferencial e o único termo aqui que poderia assumir valor negativo, que é a velocidade, está ao quadrado. Então, a energia cinética possui apenas valores negativos. Valores negativos. Tá? Então, essa é a primeira energia que vocês vão estudar. O corpo está em movimento, ele tem energia cinética. Uma outra característica da energia cinética é que ela não é uma energia que está armazenada no corpo. Ela não fica ali guardada. É uma energia que é apresentada. Quando o corpo está em movimento, ele tem cinética. Se ele para o movimento, ele não tem mais cinética. Você não consegue guardar energia na forma de cinética. Você não consegue pegar essa energia, transformar em cinética para armazenar ela. Então é uma energia que você não armazena. Já as potenciais, que são as outras duas, têm essa característica. São energias que têm potencial, que têm capacidade de serem armazenadas. Deixa eu escrever certo, escrever certo. E aí entram as outras duas. Que outras duas? Deixa eu ver uma cor que eu não usei aqui ainda. Vamos primeiro, deixa eu ver aqui como está o espaço. A potencial gravitacional.
A potencial gravitacional ficou meio cortadinha, mas tá bom, né? Dá pra ver o que tá escrito. É aquela, como o nome diz, gravitacional, associada a um campo gravitacional. No linguajar nosso, associada à gravidade, né? Lugares que têm gravidade vão ter essa energia caso o corpo esteja a uma determinada altura, uma altitude, para ser mais correto. Porque se eu pego essa caneta, ou minha caneca de café aqui, e ergo a minha caneca de café, eu estou transferindo energia para essa caneca, e essa caneca agora, em outro ponto, tem uma nova energia. Se eu soltar, essa energia cai, é transformada em energia cinética, vai melar tudo aqui minha mesa, tá, de café. Então, você precisa de uma altitude. A energia potencial gravitacional está associada a uma altitude. Apesar que eu já vou adiantar aqui que a gente fala altura, tá? O correto é altitude, mas a gente acaba falando altura, assim, no meio dos exercícios, na explicação, tá? Então, já fiquem aí com esse vício de linguagem avisados. Eu provavelmente vou falar a altura, mas o correto, bonitinho, seria a altitude, que é em relação ao referencial. Bom, do mesmo jeito que a cinética, quando a gente marca o referencial para falar que altitude esse corpo está, eu tenho que manter esse referencial. A energia potencial gravitacional, você consegue pegar, descobrir a equação dela, determinar a equação dela, a partir do trabalho da força-peso. Porque se você ergue um objeto e abandona, a energia que você adicionou, no objeto transferiu para ele, ao erguer ele, a energia vai ser liberada quando o peso derrubar o objeto. Se você calcular o trabalho da força-peso, você descobre que o trabalho da força-peso é... Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer desse lado da igualdade primeiro. H'(gm). Tá? Esse linha aí é só para lembrar da fórmula. H altura, G gravidade, M é a massa. G e M são a força-peso, a altura é o deslocamento. Então, força vezes deslocamento. Isso aqui é igual a energia potencial gravitacional. Por que a galinha geme? Porque a galinha sobe na árvore, ela não sabe voar, aí ela pula, geme e cai no chão. Então, a energia associada a um corpo com altura, com altitude, é a energia potencial gravitacional, que, como toda energia, no sistema internacional é medida em joules. Aqui nós temos a altitude. Aqui nós temos a gravidade, já está escrito aqui, então vamos aproveitar. Campo gravitacional, né? Para ser mais correto. E aqui nós temos a massa. Então a altitude é em metros, a massa em quilogramas e a energia potencial gravitacional em joules. Tá? Se depende do referencial, a gravidade não vai depender do referencial. A massa a gente também fala que não, mas a altura sim. Então, se você estabelece um referencial, por exemplo, no segundo andar de um prédio, como sendo seu referencial, abaixo você tem uma altura negativa e acima uma altura positiva. Então, esta energia, pode assumir valores negativos, tá? Não quer dizer que o corpo tem energia negativa. O negativo no sinal significa que esse corpo está com uma energia... quando a gente fala energia negativa, que seria que ele está abaixo do referencial. É isso que o sinal quer dizer. Nem sempre a matemática ali das suas equações você pode levar ao pé da letra o que você está calculando. Então, o sinal negativo significa que ele está abaixo do referencial. Nesse sentido, a energia negativa existe. No sentido amplo, a energia negativa não vai existir porque não faz sentido, né? Então, essas duas são as primeiras que normalmente a gente estuda. E aí a gente vai para a energia potencial elástica. A energia potencial elástica, que é a última aqui que vocês vão estudar, aproveitar para mudar de cor. Aqui. Energia potencial elástica. Como o próprio nome diz, é a energia que está associada a um corpo elástico. E aí a gente já na verdade não foi comigo que vocês viram também, né?
Mas quando a gente fala de força elástica, a gente fala de corpos que são deformados, ou seja, aqui eu preciso de uma deformação, e que esses corpos restaurem a forma original. Então você precisa restaurar a forma original. Se o corpo ficar quebrado lá todo troncho, não adianta nada, né? Ele não vai ter energia armazenada. Então é uma energia que você consegue armazenar, você consegue guardar essa energia ali naquele sistema, igual um estilingue, uma ratoeira, e aí quando alguma coisa ali interfere, essa energia é liberada em outra forma, é transformada em outra forma. Tem duas maneiras de a gente abordar potencial, tá? A gente consegue pela equação, potencial elástica, né? Energia potencial elástica, que é kx² sobre 2, onde aqui eu tenho energia potencial elástica, K é a constante elástica, aquela mesmo da lei de Hooke, tá? Do Kx. X é a deformação do corpo, aumento ou diminuição de tamanho. As unidades, deformação em metros, tem que ficar esperto, porque normalmente os corpos não deformam na escala do metro. A constante elástica Newton por metro e o potencial a energia potencial em joules. Só que essa equação, essa energia armazenada, você pode tirar também da relação do trabalho da força para deformar um corpo elástico. Então vou pegar aqui um gráfico, vou montar aqui um gráfico, né, da força elástica pela deformação X. A força já em newtons, bonitinho, e aqui metros. Quando eu falo de um corpo elástico, a lei de Hooke vale. Força elástica igual a Kx. Isso é uma reta, tá? Uma função de primeiro grau. Então farei uma reta aqui linda, maravilhosa. E o que acontece? Quanto mais força eu faço para esticar ou para comprimir esse objeto, mais ele é deformado. Só que ao mesmo tempo, se você analisar esse gráfico com outro olhar, aqui é um gráfico de força por distância. Tá? E força por distância, quando eu tenho esta área, eu falei força, já coloquei a resposta aqui. A força e distância. Quando eu tenho a área, eu estou falando do trabalho. Então, o trabalho realizado, a transferência de energia realizada, é a área do gráfico. Tá? Então, essa área aqui é igual o trabalho. E se você for calcular essa área, que é base vezes a altura dividido por 2, a força elástica é a altura e força elástica é Kx. Então fica Kx, que é a altura, a base é x, dividido por 2. Kx² dividido por 2. Tá? Como a constante elástica também não será negativa, a única coisa que pode assumir valor negativo é a deformação, mas o x está ao quadrado na equação, então a energia potencial elástica não assume valores, deixa eu ver se não cortou, negativos. Tá bom? Então são essas três energias. Como que vocês estudaram no primeiro ano? O corpo tem uma massa tanto, uma velocidade tanto, qual que é a energia? O corpo tem uma altura tanto, a gravidade é quanto, a energia é tanto, qual que é a massa? Não sei nem se faz sentido o que eu falei agora, se eu separei os termos corretos. Mas era bem simplesinho. E também viram sistemas. Provavelmente a apostila de vocês já vai abordar com mais ênfase os sistemas, que é o que eu vou gravar agora em seguida dessa aula de energias. Então, vocês vão usar trabalho e energia, essa combinação, como ferramentas para analisar um sistema. E aí a diferença desses sistemas, que é o foco do próximo vídeo ali, que é um pouquinho mais curto, e aí com a resolução de exercícios, talvez no mesmo vídeo, talvez no outro, vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Então são essas três energias. O que vai caber a vocês agora é olhar para um problema, pegar as informações e descobrir que tipo de energia está associada ali. Se é velocidade, se é a cinética, né? Se é a deformação elástica, ou se é uma altitude ali, potencial gravitacional. Beleza? Lembrando que trabalho, variação da energia. Então quando você tem trabalho, você tem uma variação de uma dessas energias
ou da combinação delas, mas aí é um assunto para o próximo vídeo, tá bom? Jovens, é isso, não vou ficar me despedindo toda hora, porque até daqui a pouco.